始祖ユミル、すべてのユミルの民から生殖能力を奪え。 Agora, corre! Corre! O Eren chega pra ela e fala: não confia nele, ele é um macaco. 俺に力を貸せ。 Fala galera, aqui é o Breno e hoje vamos dar continuidade às análises do episódio de Shingeki no Kyojin The Final Season Parte 2, dessa vez o episódio 5. O episódio começa com a luta entre o Grisha e a Frida, que não foi mostrada no episódio anterior e está sendo mostrado nesse episódio. Novamente venho aqui abordar o conceito de titã de ataque, que também é muito semelhante ao conceito de viagem no tempo apresentado na série de Dark, em que você não tem um começo e um fim bem definido. O começo é o fim e o fim é o começo. O poder de titã de ataque é ter a possibilidade de ver as lembranças dos futuros portadores, o que torna ele com a capacidade de ver o futuro. Só que em Shingeki no Kyojin, a abordagem de titã de ataque ela acontece o seguinte: o Eren vê as memórias do Grisha, que estava do passado, e esse Grisha viu as memórias do Eren, que estava lá no futuro. Ou seja, assim como na série Dark, você não tem um início e um fim bem definido. Afinal de contas, quem veio primeiro? O Grisha, que viu as memórias do Eren no futuro, ou o Eren do futuro, que tinha visto as memórias do Grisha do passado? Tem um nó nesse caso. Ou seja, você não tem um início e um fim bem definidos. O que a gente pode perceber é que esse loop, o loop de Dark, ele não faz sentido dentro da coordenada. Até porque o próprio Zeke ele comenta que dentro da coordenada o Eren não tinha conhecimento se ele teria o poder do Titã Fundador. Afinal de contas, ele é algemado e ele fica totalmente à mercê do Zeke naquele momento. Enfim, o plano do Zeke. O plano do Zeke, a priori, é a eutasia dos Eldianos, ou seja, você tirar a capacidade deles de se reproduzir. E ele ordena isso para a fundadora Ymir. Afinal de contas, o próprio Grisha falou para ele impedir o plano do Eren. Então, assim a Ymir faz. Assim como ela obedece os portadores de Titã de sangue real e os portadores do fundador, consequentemente, ela obedece o Zeke, ela segue seu caminho para o plano de eutasia dos Eldianos ter continuidade. O Eren já acorrentado, ele arranca um dos seus dedos e escapa, e ele tenta parar a Ymir. Nesse momento temos um flashback da história da Ymir. A Ymir Fritz, ela era uma pessoa de um vilarejo qualquer que foi invadida pelos Eldianos, que era uma tribo de guerreiros. Esses guerreiros escravizavam as tribos que conquistavam. Consequentemente, a tribo da Ymir também foi conquistada e ela foi tornada uma escrava. Dessa forma, podemos ver a falta de vida dos olhares dos escravos. Afinal de contas, eles eram privados de liberdade. Em um certo dia, os porcos foram libertos e todo mundo jogou a culpa na Ymir. Sendo assim, a Ymir ela foi caçada pelo rei, no caso o rei Fritz nesse momento. Ela foi solta e caçada com arcos e flechas e cachorros. Após isso, ela chega em uma árvore muito grande. A princípio, a árvore tem uma abertura em sua base. Ela entra na árvore e, de repente, ela cai num precipício. Nesse momento, podemos perceber a existência do parasita. O que seria esse parasita? Esse parasita seria o princípio de todos os titãs. O que deu o poder dos titãs. O que trouxe o poder dos titãs ao mundo, por assim dizer. Quando a Ymir, ela cai nesse buraco, ela tem um contato com esse parasita, automaticamente ela se torna um titã muito grande. Esse seria o primeiro titã do mundo. Após isso, ela volta para a tribo dos Eldianos, onde ela continua servindo o rei Fritz. Nesse momento, podemos perceber que ela é submissa psicologicamente a ele. Para ela ainda é uma escrava dele, e portanto ela precisa servir ele. Temos um time skip de alguns anos mostrando alguns flashes de memória em que a Ymir ela acaba ajudando o reino de Eldia a conquistar várias terras, a ajudar a construção
ela ajuda muito no desenvolvimento daquilo. E nesse momento, temos ela com as 3 filhas que ela teve do rei Fritz, se aproximando do trono. Nessa hora, temos um soldado arremessando uma lança em direção ao rei Fritz, mas a Ymir se coloca no caminho e é atingida. Ela poderia ter ficado viva, afinal de contas o poder dos titãs dá uma grande regeneração por corpo. Mas como podemos ver, seus olhos estavam menos cheios de vida como em nenhum outro momento. Lá no início, podemos perceber que ela é uma garota triste. Aqui, percebemos que ela já não tem mais vontade de viver. Nesse momento, a Ymir ela acaba falecendo. E o rei Fritz, com sua ganância, ele esquarteja a Ymir. É exatamente isso que você está escutando. Esquarteja a Ymir e ele faz suas filhas comerem aquilo. Nesse momento, temos uma visão muito interessante da coordenada em que ela se expande em 3 caminhos. Inicialmente, a coordenada só era uma espécie de raio, uma árvore apontando para o céu. Como eram 3 filhas e as 3 filhas conseguiram o poder dos titãs, essa coordenada ela se expande em 3. E isso é muito interessante, acaba sendo meio que um easter egg do episódio. Percebemos que a Ymir, embora ela tenha morrido, ela ficou vagando nos caminhos. E toda vez que um titã era criado, era ela que montava os titãs. Ou seja, ela passou relativos 2.000 anos no mundo normal construindo titãs. E, por exemplo, se o Eren quisesse transformar um titã de ataque, a Ymir tinha que construir esse titã para ele. Então, às vezes, a gente pode até perceber que não pode ficar invocando muitos titãs, porque às vezes é uma limitação da própria Ymir de construir esses titãs. Dando continuidade a isso, a Ymir já não estava mais com vontade de continuar fazendo aquilo. Ela estava muito triste, afinal de contas ela já morreu desgostosa da vida, ela teve que ficar por muito mais do que 2.000 anos, porque vale lembrar que 2.000 anos no mundo real não representam 2.000 anos nas coordenadas. Às vezes 1 segundo no mundo real pode representar uns 3, 5 anos na coordenada. Então foi muito tempo que ela passou lá dentro. O Eren se apega a esse desejo dela querer que tudo isso acabe, e o Eren fala a seguinte frase: "Me dê seu poder para que eu possa destruir o mundo." Nesse momento o Zeke corre desesperadamente, porque a Ymir ela para, e anteriormente ele tinha dito que uma vez que a fundadora começa a se mover, ninguém pode parar ela. Mas ela parou, e nesse momento ela começa a chorar, muito por desespero e alívio, eu acho. E aí temos a transformação mais esperada dessa temporada, o Titã Fundador. A transformação de Titã Fundador representa também o início do estrondo. As muralhas elas começam a se desfazer e os titãs colossais começam a sair a partir dela. Nesse momento temos o Eren na coordenada falando para todos os Eldianos que todo mundo que despreza a ilha de Paradise vai ser totalmente esmagado agora. E assim acaba o episódio 5.